Bom dia, já vai abrir aqui já. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, turma. Esperando o pessoal terminar de entrar aqui, a gente já começa. Chegaram de viagem já? Estão em Cuiabá? Já chegamos desde ontem já. O que foi lá? Foi muito bom mesmo. Muito conhecimento, foi uma semana muito produtiva. Eu Alguns, entrei agora um pouco na live, mas eu vou poder ficar até o final porque eu estou dirigindo e tô indo lá para a faculdade, para fazer, vou dar aula lá hoje. já começou a aula? Hoje, começa hoje. Hoje começa os veteranos, semana dia 13 começa os calouros. Boa aula lá. Pessoal, vamos lá, vamos começando. Daí o pessoal vai entrando, a gente vai discutindo aí mais sobre a aula de hoje, né? Só que o que eu queria conversar com vocês hoje, na verdade, eu queria começar com vocês falando sobre os micro ou macro resultados que vocês estão tendo, que hoje é a nossa sexta aula, né, de 52 dessas 5 aulas que vocês tiveram, o que que vocês já colocaram em prática? O que que vocês já colocaram que vocês já estão tendo resultado com isso? Ou ninguém está colocando nada? Cri, cri. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tô arrumando a câmera aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, Will, pode falar. Exato. Então, deixa eu falar um pouco de mim. Desde que começou, né, eu comecei a colocar em prática mesmo a questão mais de acordar cedo, né, de
fazer um exercício, sair de sedentarismo, né? E eu já percebo essa diferença que faz, né? Você, simplesmente o fato de você acordar assim mais cedo, né? Teve uma das lives que, não lembro se foi uma das lives, ou algum lugar aí no nosso meio, a gente falou sobre essa questão de qual que seria o horário mais produtivo, né? E a pessoa falou, da meia-noite às 6 da manhã, que é o momento que não tem ninguém para te atrapalhar, não tem ninguém para opinar, né? Que você está mais tranquilo e tal. Então, eu tenho percebido mesmo a diferença que faz isso. Para mim, era uma grande luta. Eu entrava no serviço às 8 da manhã, né? E como eu tô home office já tem 2 anos, então, tipo, eu acordava 10 para as 8, eu só levantava da cama, já ligava o computador e tava tudo certo. Mas aí eu comecei a falar, não, mano, eu preciso desenvolver algumas coisas, né? Então, eu só vou conseguir fazer isso de fato se eu acordar mais cedo, se eu a gente quebrar esse ciclo mesmo, quebrar esse negócio na minha cabeça, né? Esse costume, né? E aí, graças a Deus, eu tenho conseguido, né, acordar mais cedo. Hoje eu tô acordando às 5h30, né? Tô diminuindo cada vez mais. É, e a questão também de quando eu conheci, na verdade, os audiobooks, né, através de vocês. E eu tinha muito essa questão de, não, tem que ter o livro, eu preciso parar um tempo para, senão eu não vou absorver, não sei o quê. Aí contava a historinha, né? Mas aí eu comecei mesmo no trabalho aqui, né? Eu aproveito para ouvir e tal. E como eu sou um cara assim que trabalho muito que eu trabalho com música também, né, que eu sou ministro de louvor na minha igreja e tal, então eu percebi o quanto para mim às vezes é melhor eu ouvir do que eu parar para ler, né? Porque eu sinto que eu tô absorvendo mais, justamente por esse fato de eu amar muito música e tal, então eu sou muito voltado para essa área também. E eu percebo o quanto ficou mais fácil para mim. E eu tenho lido bastante também, né? Tenho aprendido muito, né, com os livros passados e tal. Alguns eu não terminei todos, mas mesmo assim eu ouço e tal, anoto sempre que eu posso. E tenho recebido coisas muito boas mesmo, assim, que tem realmente mudado a minha mente, tem transformado mesmo. E é isso, galera. E você era muito procrastinador? Cara, bastante, hein? Assim, deixava, tipo, aquela coisa assim, eu tô muito cansado, né, e tal, mas depois que eu descobri às vezes, dar comando pro cérebro, né, essa questão de acordar cedo, né, tipo, eu desligava o despertador assim no começo, e falava, mano, só mais 10 minutos, né, tipo assim, na cabeça, não tenho nada pra fazer, não é nada urgente, então pra que que eu vou acordar cedo? Mas aí eu comecei a treinar, falei, não, mano, você vai acordar às 5h30, 5h30, você vai desligar o celular, vai levantar e vai fazer uma coisa, vai fazer um exercício, vai ler um livro, vai, não sei, mas o cérebro você não manda em mim, né? O corpo você é só uma máquina e você vai obedecer, cara. É justamente isso que eu queria colocar, que muitas pessoas, às vezes, até não é ruim de acordar, vamos dizer assim, né? Só que ela levanta, só que daí ela não sabe o que ela vai fazer. Ela não se programa o que ela vai fazer. E aí, às vezes, ela entra num outro processo de procrastinação. O que que seria esse outro processo de procrastinação? É pessoa sem objetivo, pessoa sem querer, sem saber o que vai fazer, né? E aí você levanta só por levantar e fica lá e acaba depois sendo procrastinadora também, porque ela vai acabar dormindo, ou ela vai acabar fazendo uma coisa que não era para ela fazer, ou que ela não tem o que fazer e acaba trocando as coisas e não fazendo o que ela queria, né? Então, isso é muito importante, que eu não lembro qual das aulas que a gente falou, que é sobre é, programações, né? Você programar como é que vai ser seu dia, você programar o que que você tem que fazer, você programar o que que vai ser melhor, o que vai ser o objetivo, o que que você tem, onde você quer sair do ponto A para ir para o ponto B, o que que você precisa se programar, o que você precisa fazer. E eu não lembro qual das aulas que a gente falou aí para trás, mas a gente falou sobre isso.
faz parte também disso, junto com esses objetivos, você programar, você colocar o que você tem que fazer a cada passo, né? E tem mais alguém que quer falar de algum macro ou micro resultado que teve nessas outras 5 aulas atrás aí? Mais ninguém? Vixe, tô tão ruim assim que não tem ninguém que teve resultado? Tá meio tímido. Hã? Mas né, nessas 5 aulas já era para acabar a timidez da turma já. Isso é sinal que eu tenho que melhorar. Eu tô muito ruim, então. Porque... Opa, ó, tem uma aí que chegou pela primeira vez aí, ó. Maravilha, seja bem-vinda, Eliane. Quer se apresentar? Quer falar alguma coisa com a turma? Deixa eu achar onde está ela aqui. Pode abrir seu áudio aí se quiser falar, Eliane. Se apresentar. Se você quiser, tá? Não tem problema algum, caso não queira, tá bom? É somente para a gente te conhecer, caso tenha. Peraí que eu apertei alguma coisa aqui que eu não sei mais desfazer aqui. Nós estamos aprendendo a mexer com esse negócio aqui. Mas vamos lá. De Goiânia, gostei de sua live, sou analista corporal e amei sua abordagem. Maravilha. Muito bom. Vamos aí que daqui a pouco a gente vai melhorando essa tua comunicação. Bom dia, Porque... Emílio. Oi, liberou o Oi, áudio. bom dia, Emílio. Bom Cortei dia, sua fala, desculpa. Bom dia, tudo bem com vocês aí? tudo Tô de câmera jóia. fechada, tô aqui num pedacinho do CLT ainda, mas tô saindo hoje do CLT, uhul! Tô Maravilha. saindo hoje. Esse é resultado de atitude, né? É resultado já das suas reuniões e de toda a mentoria do Pablo aí, né? Aí eu vou voltar só para trabalhar no meu projeto, no meu propósito, que são os livros, e vai ficar tudo bem. Então, eu queria dizer que valeu sim, Emílio, com certeza. As suas lives no Instagram, principalmente, têm me ajudado bastante na questão do desbloqueio, porque tem bloqueios que a gente já ressignificou, mas ainda tem um restinho, e a gente vai vendo essas situações conforme vai relembrando, né? Cada bloqueio, e tem me ajudado bastante, sim, com certeza. E dizer, eu não estou no pior ano desse ano, eu não estou no programa, porque eu fiz em 2020, né, como eu falei, o ano 21 eu só acompanhei, o ano passado também só acompanhei, e estou acompanhando de novo esse ano, porque a gente não quer perder a frequência, né? Mas não comprei a mentoria desse ano, porque só com um ano que eu pratiquei essa tarefa, eu estou bombando aí já há alguns anos, né? Então, pessoal, você que está aí, ó, pratica, faz mesmo, porque tem resultado mesmo, tem resultado, funciona, como, como você está falando, sabe, Emília, assim, de a pessoa levanta, até levanta cedo, mas não tem o foco, não tem a programação do dia, do que vai fazer, não projeta. E é muito importante projetar o que vai fazer, porque a tendência é das coisas nos roubar o nosso tempo. Tem muita coisa que vai deixando a gente ali parado e a gente não focar no que a gente, nos objetivos que a gente quer.
Então, se a gente foca nos objetivos que quer, faz uma programação, você tem uma linha para seguir. É lógico que a gente não vai seguir como um robô ali, vai acontecer coisas no trajeto, mas a gente tem uma linha para seguir. Isso é muito importante, primordial. Tanto os métodos do Pablo como do Paulo Vieira e método CIS, todos eles falam da programação, fazer uma meta, fazer uma programação para você trilhar, né? Então, é um prazer estar com vocês. Daqui a pouquinho eu vou sair, vou viajar daqui a pouquinho, vou estar mudando de cidade também. Aí vou ficar sem internet aí talvez uns dias, mas logo eu retorno e vamos estar junto aí. É justamente isso que a gente, na verdade, nas lives a gente vai falar sobre isso hoje à noite. Nós vamos falar sobre como dar a sequência, né? Porque a gente vai lá, passa pelo processo de desbloqueio, faz tudo e a gente não tem trilhas novas, a gente não tem uma sequência nova, né? Nas lives a gente vai falar sobre isso. Mas hoje na aula a gente vai falar sobre outra coisa, sobre repertório, que é justamente o que eu estou perguntando para vocês, que como que está sendo esses 5 dias? O que mudou para vocês nesses 5 dias? Mudou alguma coisa? Pode ser também que não mudou nada. Não tem problema nenhum de não ter mudado nada. Ou, aí o problema passa assim, entre aspas, a ser meu por não ter clareza na informação que eu estou passando. Então, por isso que a gente precisa saber como que está sendo esse andamento. O que vocês já estão colocando em prática? Porque não adianta nada a gente ficar aqui 5 dias, hoje é o 6º dia que a gente está se encontrando, e a gente não tem nenhum tipo de resultado. Aí vai se tornar uma obesidade cerebral. Ou às vezes você não está enxergando o resultado. Aí, por isso que a gente precisa analisar, observar e ver onde que está, talvez aí, o que está acontecendo, né, nesse sentido. Então, hoje a aula é sobre repertório. Como está seu repertório hoje? Como que você está se moldando com esse repertório? O que você está fazendo com esse repertório que você tem hoje? Alguém sabe me dizer? Estão percebendo que a aula hoje é dinâmica, né? A aula hoje não é eu falando só aqui. Está na hora Então, da gente... Emília, essa parte do repertório, na verdade, eu não consegui entrar ainda bem na vibe disso aí, de exatamente o que significa o repertório. Eu ainda estou, falta uma clareza para mim. Eu não peguei as suas aulas lá da mentoria de vocês, acabei perdendo, né? Mas eu não consegui pegar bem o que é essa vibe ainda do repertório. Eu tenho uma leve noção, né? Mas para mim, eu preciso de mais clareza ainda sobre isso aí, de fato. É, eu acho que eu tenho quase, assim, 80% eu sei o que é, e mais ou menos, mas ainda falta alguma coisinha para mim entender sobre a questão do repertório, se é conhecimento, se é, eu acho que é a base, o conhecimento que a gente tem na bagagem, no caso, seria. Seria um caminho. Por exemplo, você tem um repertório, mas você tem uma timidez de colocar seu repertório em prática. Emílio, vamos dar mais clareza disso. Vamos lá. Você tem um repertório muito fácil e explícito de colocar em prática algo de alguém através de palavras, através de escrita. Concorda comigo? Ah, sim, sim, apesar que eu já tenho um resultado extraordinário, na verdade, mas eu ainda sinto que eu tenho muito potencial ainda que pode ser trabalhado aí, sim, isso é verdade. E por que você não coloca esse repertório em prática? Boa pergunta, só falta a resposta. Ai, boa pergunta, falta só a resposta, né? Essas respostas que a gente vai buscando, né? Sabe por que você não coloca? Porque através do seu exemplo curar várias pessoas, vai ficar mais fácil de eu explicar, já que você começou a falar. Porque ainda tem um probleminha aí de autoimagem com comunicação.
Por mais que pode Sei. estar em outra escala, mas ainda existe. Por quê? Ao você resolver esse problema, você começa a colocar o teu repertório mais claro. E aí você começa a transbordar na vida das pessoas. Então não adianta nada eu ter um bom repertório e ficar aprisionado e não colocar ele em prática. Aí não tem como eu governar sobre todas as coisas, sem eu colocar meu repertório em prática. Então, por isso que cada um tem o seu repertório. Cada um tem algo para ser falado. E aí, o que que acontece? A maioria das pessoas se calam, não colocam seu repertório em prática. Aí você não vai ser vendedora, você vai ser consumidora sempre. E tá tudo bem. E se você olhar através do exemplo que eu estou dando dela, cada um que está aqui, desses 9 que estão aqui na sala, também tem seu repertório aí guardado. Aí você passa a ser só consumidor, não passa a ser vendedor, não passa a ser transbordar na vida das outras pessoas. E aí você vive dentro de um casulo. Você fica parado dentro de algo que aquilo vai te enclausurando, ou te encapsula, tá? Você vive dentro de uma bolha, de uma cápsula, ou você acaba não tendo mais vida sobre isso. É como se fosse uma árvore não frutífera. E uma árvore não frutífera, ela está cumprindo seu propósito aqui na Terra? O que que ela vai virar? Se eu disser para vocês que ela vai estar cumprindo o seu propósito, sim, aqui na Terra, mas não de se multiplicar-se, mas de virar adubo. E aí, o ser humano é o único ser que tem a propriedade e a diferença, ou de querer ser frutífero, ou de querer virar adubo. O livre-arbítrio fica dentro dele, de escolher isso. Qual parte que ele quer seguir? A parte da clareza ou a parte da escuridão? É ele que escolhe qual o caminho que ele quer seguir. E aí entra o vitimismo, entra o mimimi, entra que eu não consigo, entra todas as outras partes que vocês quiserem inventar. Mas é tudo você mesmo que inventa dentro de você, para fora. Por isso que você não transborda. Por isso que você não coloca em prática. Por causa, ou vira obesidade cerebral, e daí você fica parado e não consegue sair do caminho, ou você começa a colocar seu repertório em prática. Porque todo mundo tem repertório, todo mundo tem algo para dizer, para falar, para se posicionar. Só que poucas pessoas colocam em prática, por causa de alguns probleminhas de autoimagem, de não achar que fala legal. Só que no percurso você vai aprendendo essa fala. No percurso você vai desenvolvendo a tua fala. E no percurso você vai resolvendo o problema de autoimagem. Agora precisa dar o primeiro passo. Precisa ter a coragem de se posicionar. Precisa ter a coragem de se colocar à disposição. Porque daí só tem dois caminhos. Ou virar adubo, ou virar uma árvore frutífera.
E tá tudo bem também se você quiser virar adubo, e tá tudo bem se você quiser virar uma árvore frutífera. Porque são escolhas. Assim como você escolheu de estar aqui hoje, nessa live, assim como você escolheu para estar aqui na Terra. Se eu te falar que você que escolheu seu pai e sua mãe, você acredita? Que você que escolheu nascer nesse meio que você está hoje. Você que escolheu casar com a pessoa que você está hoje. Você que escolheu você estar vivendo a vida que você está hoje. E assim por diante. Vocês acreditam, sim ou não? Emílio, oi, Pode falar. tudo bem? Então, eu penso que, na verdade, nós estamos, não sei, né? Vou falar por mim, né? Eu tenho muitas coisas que eu já estou aprendendo aqui também, tenho que agradecer, ouvir você falando ali. Eu tenho muita vergonha de falar também, apesar de quando eu chego para alguém para falar, as pessoas sempre dizem: Nossa, que bom que você falou isso para mim. Então, eu tenho esse bloqueio em falar, né? Em público, em falar para as pessoas. E eu sei que estou adorando, né? Estar participando aqui, porque eu tenho aprendido muito. Depois eu quero contar para vocês também algo que durante essa live eu aprendi, nessas reuniões eu aprendi bastante, né? E agradeço muito porque eu sei que eu precisava mudar. E eu falo assim, eu acredito que Deus nos coloca com um propósito, né? Na família, né? No caminho, no encontro do esposo. É, nós estamos lendo até um livro, Uma Vida com Propósito, né? E aí ele diz, nessa caminhada, ele nos ensina isso, né? Que Deus ele já sabia onde que ele ia nos colocar, a família que ele ia nos colocar. Mesmo antes de da gente estar na barriga da minha mãe, né? Ele já sabia o que a família que ele ia colocar. Pode ser uma família boa ou não, mas ali ele tem um propósito para você, né? Aquela família ela tem algo a passar para você e você precisa passar por aquele processo. E aí a pessoa que você vai casar, então assim, né, nessa sua caminhada funciona mais ou menos dessa forma. Não sei se é o que eu tenho entendido, né, Emílio? Então sei que tem muito ainda para aprender, muito ainda para entender, né? Eu estou em busca disso, mas é isso aí, né? Não sei. Agora vamos lá, o que você vai falar aí também? Você Mas eu estou muito percebeu? feliz em participar. Oi? Você percebeu que quando você começou a falar com o coração, você foi fluindo. Aí na hora que você colocou o cérebro no meio, você deu uma travada? Sim, Entendeu? Por quê? entendi. Por que que você deu uma travada? Porque daí começou a fazer sinapse, começou a analisar, falar, o que está acontecendo? Por que eu estou falando isso? Será que eu estou falando bobagem? Será que o pessoal está entendendo o que eu estou falando? Mas isso aí são milésimos É, de segundo. O cérebro vai te sabotando, entendeu? aham. E aí, E na eu hora sei que... que isso aí pode falar, desculpa. Pode continuar, pode falar. Não, e eu sei que isso, ao longo dessa caminhada eu vou me destravando, sabe? Então, assim, eu estou muito feliz porque, assim, coisas eu já consegui fazer, igual eu falo, agora eu estou na reunião lá no consultório, e eu já estou no consultório, né? Então, assim, eu já comecei a colocar alguns projetos em andamento e agora eu acredito muito mais, né, na minha força, naquilo que eu quero para mim. Então, assim, tem sido muito, muito bom mesmo essa reunião, esse encontro toda segunda-feira aqui com vocês, né? Escutar a história das pessoas que nos motivam, que eu falo assim, a gente tem que ser canal de bênção na vida das pessoas, porque a nossa história pode ser igual a outra história, né? E a gente precisa mostrar que é possível, que a gente pode, que a gente chega lá. Porque às vezes a gente acha assim, como você falou, a gente se vitimiza demais, né? Então, nós não somos vítimas, não. Muito pelo contrário, né? Nós somos especiais, nós podemos, a gente só precisa
dar o primeiro passo para chegar onde está o nosso propósito. Eu vou abrir mais um loop na cabeça de vocês agora. Vocês acreditam que é tudo a mesma coisa? Tudo que O quê? passa, tudo que passa na tua vida, Mariana, passa também igual na minha vida, passa igual na vida do Wesley, passa igual na vida da Tati, passa igual na vida da Priscila, passa igual na vida do Charles, da Amanda. É tudo igual? Vocês acreditam? Eu acredito, só que a gente vê de uma forma diferente, né? E cada pessoa reage de uma forma diferente. Aí nós estamos falando de escala e importância que a gente dá para as coisas. Mas tudo é igual. Tudo é semelhante, vamos dizer assim, tá? Vamos tirar a igualdade e vamos colocar semelhante, vai? Para fazer mais razão. Tá. Vamos mudar o nível, vai, vamos falar assim. Por que é tudo semelhante? Vocês nasceram de um pai e de uma mãe? Sim. Depois desse pai e de sua mãe, gerou você, certo? Ou alguém nasceu diferente aí? Não. Se alguém nasceu diferente, já me explica aí. Então, já parte do princípio que a gente somos semelhantes, certo? Todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe. Agora, o que às vezes muda? É a percepção da família que você enxerga. De como você olha para a tua família. De como que você percebe. Quando você tinha lá os seus 3 anos de idade, você tinha diferença de família ou era tudo igual? A tua percepção com 3 anos de idade, não era tudo igual? Igual. Todo mundo tinha o pai como herói e tinha a mãe como herói aos 3 anos de idade. Até lá você não tinha tanta consciência como você tem hoje. E no percurso você foi mudando. Foi mudando por causa da tua ampliação de consciência. Só que quem que colocou essa consciência dentro de você? Foram as pessoas que vocês estavam do lado. Vocês colocaram como imagem, colocaram como pessoas ou colocaram como alguém que era importante naquela época. Onde você pegou conceito de família, onde você pegou conceito do que era bom, onde você pegou conceito do que era bom para você naquele momento. E aí foi, com o passar do tempo, foi surgindo a tua personalidade. E você foi construindo isso. Mas só que ao você construir isso, você deixou isso percorrer durante anos. Isso foi enraizando dentro de você. E você simplesmente ofuscou. Ou você foi lá e colocou, só cortou as arestas, se deixou lá no topo. Não cortou a raiz. E aí, quando a gente não corta a raiz, o que acontece? Volta a brochar isso de novo. Volta a nascer isso de novo. E nascendo isso de novo, você automaticamente, você bloqueia a tua fala, você bloqueia a sua comunicação, você bloqueia querer aparecer, você bloqueia a sua imagem, você bloqueia tudo. As esferas que você achar da tua vida. Até o teu repertório. E aí você passa de ser vendedor e passa a ser consumidor. O que é ser consumidor? Consumidor de energia, consumidor de atenção, consumidor de ser sozinho aqui na Terra, consumidor dos seus filhos, consumidor do seu marido,
consumidor, até financeiro, vai, consumidor de curso, consumidor disso, consumidor de roupa, consumidor de sapato, consumidor de carro, só você escolher. Quando você não bota seu repertório para fora. Aí você passa a ter tempo muito, entre aspas, fútil para ser consumidor e não ser vendedor. Deu para entender ou quer que eu falo de uma outra forma? Pode dar uma segunda visão aí. Eu já volto nesse loop, só vou responder a Ania aqui. Como assim eu escolhi meus pais? Vamos lá. Deixa eu tentar falar de uma outra forma para te mostrar como que você escolhe teu pai. Nós vamos ter um... Mas deixa eu te explicar primeiro antes de eu falar, vai. Assim, ó, Anne, você... Quando Adão com a Eva usou o pecado lá atrás, ele já deixou todo mundo pronto, semi-pronto, né? E aí, quando seu pai e sua mãe se uniram, automaticamente, lá no universo, lá em outra camada, né? Existe um guardião que chega e fala assim: quem quer esse pai e essa mãe? E ele já fica separado para quando acontecer o acasalamento deles, você surgir aqui na Terra. Mas quem escolhe é você que escolhe aquela família. Eu falei de uma maneira bem supérflua, né? Mas só para fazer uma razão, que nós não estamos sozinhos aqui na Terra. E daí nós temos a camada das três esferas, espiritual, alma e corpo, né? Mas para você se manifestar aqui, você precisa de um corpo. Mas tem um espírito, que antes de tudo, é você que escolhe para a evolução aqui na Terra. E aí você precisa daquela família para você crescer. Você precisa daquela família para você evoluir. Por isso que você escolheu teu pai e tua mãe. Por isso que está escrito lá na Bíblia: honre teu pai e tua mãe. Só que as pessoas confundem a forma de honrar pai e mãe. Por isso que às vezes ela não tem uma liberdade financeira. Que às vezes a forma de configuração de honrar pai e mãe tá de uma forma errônea. Não é você sustentar pai e mãe. Não é você querer arrancar da tua casa para dar para o teu pai e tua mãe. Não é você... É você respeitar eles como eles são. E não querer mudar eles. É você olhar para eles e ver que eles deram tudo do bom do melhor para você. Porque ele também aprendeu dessa forma. Então, quando você conseguir ter essa compaixão, esse amor de que teu pai ou tua mãe foi a melhor pessoa que existiu aqui na Terra, porque eles te deram a oportunidade de você estar aqui hoje. Mas não é sufocando eles, através de dando coisas, dando conforto, dando aquilo. Não. A única coisa que eles te querem, de verdade, é o teu amor sincero. E você só consegue ajudar eles através do teu resultado. Não tem outra forma.
No máximo que eles vão conseguir de você tanto impor coisa é eles vão aceitar de uma forma para não ter intriga ou não ter briga entre vocês. Aí eles aceitam. Mas quando você virar as costas, sair da casa dele, eles vão discutir entre eles e ver que não foi o melhor caminho, foi só para não ter uma discussão. Só que daí, como que você está honrando? O teu pai te deu a oportunidade de você estar manifestando aqui na Terra. O teu pai que te deu a oportunidade de você escolher os seus pais aqui na Terra. Como que tá a tua honra com ele? Então, a minha mãe, ela foi para Itália, né? Então, tipo assim, eu nunca tive uma convivência com ela. Assim, tipo assim, eu fui criada com a minha avó e eu nunca tive presença dos meus pais, entendeu? Complicado. Mas deixa eu te falar uma coisa. O teu pai nunca te abandonou. Teu pai, de certa forma, ele te ama muito. Mas eu, Cortou aqui meu. Eu não escutei o que você falou. Fala de novo. não, eu, assim, a minha mãe, ela, assim, desde pequena, fui criada com a minha avó e minha avó veio cuidar da gente quando nós era pequena, eu e meu irmão. Meu irmão é mais velho que eu 2 anos. Então, assim, meio que ele que cuidou de mim, que, querendo ou não, pôs mais medo em mim em tudo, né? Medo de ir pra rua, medo de sair na rua, medo de tudo. E, e a minha mãe morava com a minha avó, chegava, batia na gente, bêbada. Meu pai também. Bom, aí quando eu era pequena, ela falou assim que eu tinha 3 e ela disse que ela não, nem sabia quem que era. Aí eu fiz teste de DNA com o Reginaldo, que é o que eu também convivi na casa com essa família. E aí, quando eu era pequena, deu negativo. Aí eu fui lá, fiz o teste, até lembro de tudo isso. E aí deu negativo. Só que assim, mesmo assim, eu não saí da família. Eu fiquei naquela família ali, ele ficou cuidando de mim e tudo mais. E assim, e ele morava na Itália, então quando ele vinha, ele ficava prometendo as coisas para mim, não cumpria, era muita coisa. E aí, por fim que eu fui crescendo, eu fiquei ali na família, e o pai do meu irmão é o Adão. E o meu irmão é a cara do Adão. Aí a minha mãe, depois só falou assim para mim, ai, você é filha do Adão, porque você é a cara do seu irmão, vocês parecem. Só que assim, nunca foi definido realmente, ela simplesmente falou, só que ela falou que ela falou assim, que tinha mais um, né? Só que aí, como eu passei já pelo um teste, deu negativo e tudo mais, ela falou assim, não, deve ser do Adão mesmo, porque é a cara. Então, assim, só que assim, para mim ficou nessa incerteza até hoje, sabe? Ficou nessa certeza. Eu já, assim, eu perdoei ela, a gente conversa. Ela tava morando aqui, eu ia direto lá, sabe assim? Só que eu e ela nunca teve convivência de mãe e filha, nunca fui de contar as coisas minhas para ela, sabe? É tudo assim. Só para minha avó eu contava. E aí foi passando, ela falou: ah, você conta as coisas para sua avó, não conta para mim, você não tem liberdade comigo. Mas porque não teve carinho da mãe e do pai, entendeu? Aí quando ela bebia, que ela queria me abraçar, que ela queria falar que me ama, que ela queria. Só que as coisas ficou assim. Aí eu converso com o Reginaldo, vejo ele de boa, trato ele como pai, falo pai, a palavra.
E o Adão também, vou na casa do Adão, que é perto da minha tia, né? Vou lá, converso com ele, como, assim, levei até para a igreja ele, que ele quase morreu também, Deus livrou ele, parou de beber, e foi nisso. Então, assim, mas eu tento eu não tento ficar me apegando nisso, sabe? E às vezes eu quero chegar nele e falar para fazer um teste, não sei por que eu tenho essa necessidade de querer saber quem que é, entendeu? Mas eu tenho. Por mais que Deus é o meu pai, que Deus é o que importa, mas mesmo assim fica essa indecisão, entendeu? E ela não fala nada. E sei lá. Ontem ela me ligou falando assim para mim: ai, você não me liga, que não sei o quê. Eu falei: mãe, eu tenho minhas coisas aqui, eu tenho minha casa, tenho meu marido, meus filhos. Aí eu falei: ontem nós foi para Franca, eu não consegui te ligar. Aí, então, assim, porque ela lá, ela tá só ela e o marido dela, ela não faz nada. Fica o dia inteiro em casa. E ela quer que eu fique, acho que, ligando para ela toda hora. E quando ela estava aqui, nem me chamar para ir lá na casa dela comer churrasco com as primaiadas, que ela ficava lá bebendo e fazendo folia, ela não me chamava. Aí agora ela quer que eu fico mandando mensagem para que eu fico ligando, eu acho, para ela de vídeo, não sei. Só que ontem eu falei pro Jean, eu falei: nossa, minha mãe me abala demais. Aí ele falou assim: nossa, só porque ela já não tá nem conversando com você ficou o dia inteiro abalada. Eu falei: então, eu fico preocupada com a opinião dos outros e esqueço de viver minha vida, eu acho que é isso. Eu quero ficar vivendo em função de agradar aos outros e esqueço minha vida. Qual que é a imagem que você vê quando você estava falando aí? Qual é a imagem que veio no seu cérebro, você começou a recordar, começou a lembrar? De abandono. De abandono. Não tanto dele, porque eu nem sei se ele sabe que realmente eu sou filha dele, nem essa bagunça ainda tá tudo confusa. Mas é mais dela, entendeu? Por ela falar: ai, tem três, mas se não é esse, deve ser esse, sabe? Das vezes que eu e meu irmão era pequeno e eu ficava atrás do meu irmão e meu irmão correndo atrás dela na rua de madrugada, sem nada para comer, então assim. E aí eu ficava numa casa, ia pra minha tia, ia pra casa desse Reginaldo, ia pra casa das amigas, dormia na casa, sabe? Era assim, Você está segurando o celular ou o celular está apoiado em alguma coisa aí? tô segurando. Você consegue colocar ele apoiado em alguma coisa Mas aí? pronto, Você quer ressignificar isso? quero. Então vamos lá, sente numa posição confortável, feche os olhos. Respira fundo pelo nariz, solta pela boca. Vamos oxigenar esse cérebro. Mais uma vez. Vou pedir para você não abrir os olhos, tá? Só deixar as imagens vindo. Você sentiu agora aí, ao você respirar, que tem uma pessoa muito amada que cuida de você. E você vai encontrar essa pessoa agora. Você vai voltar lá na idade lá que você tinha lá seus 6 anos. Vai voltar lá na imagem que você queria que ela tivesse lá na escola, no Dia das Mães.
onde todas as crianças abraçavam a mãe, infelizmente ela não estava lá. Vai voltando. Tá voltando aquela imagem que você queria dar um abraço e ela estava lá bebendo, não te dava atenção. Se quiser falar alguma coisa, você pode falar, tá? Se tiver com raiva, se quiser, pode falar agora, esse momento. Não deixa nada te prender. Vai voltando essa imagem. Só tem uma coisa para te falar. Eu quero pedir desculpa, filha. Desculpa por não ter te dado aquele abraço. Achado porque, infelizmente, idiota, eu estava simplesmente repetindo aquilo que eu recebi também dos meus pais. Então, eu quero te pedir desculpa. Perdão por tudo que eu fiz de mal. Mas, de certa forma, eu te libero hoje. Toda essa mágoa, toda essa angústia vai se tornar em amor. Respira fundo pelo nariz agora. Essa angústia está saindo toda. Toda essa angústia, esse amargor vai ficando para trás. Porque o seu pai te amou primeiro. E hoje ele veio aqui para recuperar a filha amada que você é. A filha amada que veio para salvar muitas pessoas. E é através desse amor que você está sentindo agora aí no coração. Está sendo enraizada agora aí. Você vai transbordar na vida das pessoas. Pode se abraçar. Sinta essa energia. Sinta que Deus te amou primeiro. Ele mandou o filho dele ser crucificado na cruz. Resolver todos os seus problemas. E através do amor dele, você está liberado para prosperar em todos os aspectos. Familiar, aspecto do amor, aspecto do carinho, aspecto financeiro, aspecto de família. Você vai mostrar o que é uma família do reino, transbordando através de outras famílias. Porque você é muito amado. Respira fundo pelo nariz.
Repita com a boca agora. Eu Eu te liberto, mãe, te liberto, mãe, de todas as coisas de todas as coisas que você fez. Eu sei que não foi para me magoar. que eu não eu sei que não foi pra me magoar. E que a partir de agora, eu me desconecto Que a partir de agora eu me desconecto desse sentimento de amargor, de ódio, desse sentimento de amargor. De quê? de ódio, De ódio, de raiva raiva, e de único sentimento que tem do sentimento que eu tenho é de amor eterno. é de amor eterno. Porque o meu pai amou primeiro. Porque o meu pai me amou primeiro. E agora eu tô livre E agora eu tô livre para prosperar para prosperar aqui na Terra. aqui na Terra. Respira fundo pelo nariz novamente. Esfregue as mãos. Abre sorriso no rosto aí. É isso aí, Anny. Quer falar alguma coisa? Só, Obrigada. só curte isso aí, deixa aí, isso aí enraizar, tá? Mais dentro de você. Procura não tomar nenhuma decisões nos próximos 3 dias, tá? Qualquer decisão assim meio rústica assim, não tome durante os 3 primeiros dias aí. E tenta fazer trilha nova. O que que é trilha nova? Às vezes mudar o jeito de vestir, mudar os móveis de lugar, frequentar novos ambientes, ver as amizades que você está andando. E não sei se você está participando do grupo da Pri ou não, tá? É, Tô. andar mais junto com essas pessoas aí, para deixar isso florar dentro de você mais ainda. Você é de Cuiabá? Nem perguntei. Não, sou Não, de né? interior de São Paulo, do Verava. A gente tava aí Do interior de São a gente tava aí essa semana inteira aí em São Paulo aí, essa semana passou. Mas de Paulo. certa Eu forma, sei, eu falei, pode falar. eu falei pro, eu falei pro meu marido assim, amor, eu tenho que estar lá. Falei desse jeito para ele. Eu não sei como, mas eu tenho que estar lá. Ele falou assim, porque ele foi para São Paulo. E aí eu tive que ficar com os meninos, né? E aí eu queria deixar com a minha sogra, mas minha sogra estava trabalhando, a minha mãe não está aqui. E aí a minha avó já tem 90 e poucos anos, que é a que me criou, não tinha como também deixar lá. E aí eu falei, não, mas a próxima oportunidade eu vou, falei para ele. Aí ele falou, porque ele ficou na casa de um cliente dele, né? Porque
Ele foi na audiência, ele é advogado, e ele foi numa audiência lá em São Paulo, e aí ele foi e eu fiquei com os meninos. Aí eu falei, nossa, tá tendo um evento lá e tal. Aí ele falou assim, não, próxima oportunidade você vai. Teve transmissão ao vivo também, mas foi bom. Gostei bastante da, de como foi, né? Mas, assim, oportunidade não vai faltar. Fica tranquila que é só andar junto. Então, entra no grupo da Pri, lá também, tá? Que lá tem várias mulheres também. Porque lá é um grupo só de mulheres. Elas vão te conduzir aí nessa nova jornada agora, dessa ressignificação. Você vai ver que muitas pessoas vão olhar para você e falar assim, o que está acontecendo? Você está diferente, está mais brilhosa. E Tô me assim, sentindo até mais leve. entendeu? Mas é isso aí mesmo. Nossa, parece que saiu um peso de mim. Parece que eu tô tão leve. Nossa, eu tô muito leve. É por aí mesmo. Eu tô com vontade de já trocar o fogão do lugar da geladeira, já trocar as camas. É só troca de lugar, não vai comprar coisa nova, senão vai arrumar treta com o marido. Não, esses dias eu já comprei muito. Comprei umas roupas que eu falei para ele que a primeira coisa que a gente vai mudar vai ser as nossas vestimentas. A gente vai começar a andar melhor. E eu já É, dei um gasto para ele, bastante. que é justamente assim, os novos repertórios vão surgir. E é não se manter calado, entendeu? Por quê? Para deixar essas novas trilhas que vão surgir. E o que que acontece? Voltando lá no tema que eu estava falando de repertório. O que acontece é que a gente sempre quer cantar, quer tocar o mesmo repertório sempre. E esse mesmo repertório sempre não vai levar você para novos caminhos, não vai levar você para as novas coisas. Então é por isso que nós temos que ter nova, fazer o repertório, a gente colocar para fora, que não tem jeito. A gente precisa. Então, só para fazer mais razão para você, Anne, com certeza, muitas pessoas que estão aqui hoje eram para ouvir o que você estava falando, que nada é por acaso. Automaticamente, você curou várias pessoas aqui hoje também. E se você não parar para observar, de certa forma, como eu falei que você escolheu seus pais, né? De certa forma, você veio para fazer diferença, né, nesse meio familiar. E através de você, você vai curar todo mundo, através do seu resultado. Então, basta você deixar isso que está aflorado hoje aí no seu coração, enraizar e crescer cada vez mais, que daí, através do teu resultado, você vai curar as pessoas. Você vai tirar as pessoas desse casulo que está aí. Porque o pai te amou primeiro. E se ele te amou primeiro, ele te deu a liberdade de você fazer tudo o que você quiser. E você que põe seus limites mesmo. Por isso que o pensamento vai primeiro, depois vai o corpo. Agora a pergunta é: o que que vocês estão pensando? O que que vocês estão imaginando? Essa é a ideia. Se você é aquilo que você pensa, o que que você está colocando dentro da sua cabeça? Por que que você está assistindo Big Brother ainda? Por que que você está colocando a novela em primeiro lugar? Por que que você está colocando o jornal em primeiro lugar?
Por que que você está colocando as outras coisas em primeiro lugar e deixando Deus para o último lugar? Porque imagina se Jesus ficasse calado. Talvez eu acho que nem nós estaríamos aqui hoje. Então, por que que você que é a representação dele aqui na Terra, que você que foi adotado por ele, porque de certa forma ele te adotou para você estar aqui, mas só que você quer ser aquele filho rebelde, né? Aquele filho de não colocar seu repertório em prática, de não querer transbordar na vida das pessoas. E aí só tem uma parte de virar adubo. Porque só tem duas opções. Ou você é uma árvore frutífera, ou você é um adubo. E aí a escolha, o livre-arbítrio é de cada um. A escolha é de cada um. Fechou, turma? Vamos lá fazer hoje 1% melhor do que ontem. Vamos fazer um boot antes de a gente encerrar? Ou alguém quer falar alguma coisa? Oportunidade é agora. Bom dia. Eu Bom queria falar dia. alguma coisa que me posso falar. Lógico. Me tocou no coração quando eu vi a Anne aqui, que eu também já passei por isso de me sentir muito abandonada. Teve momentos que eu parecia que eu precisava de alguém para conversar e não tinha esse alguém. Literalmente esse sentimento de abandono. Mas foi nesse momento que aconteceu uma coisa que foi assim para mim, ó, super inesperada, porque na verdade digamos assim, nunca tinha imaginado. Eu senti, me lembro que eu estava no quarto, chorando, e eu senti Deus fazendo, não sei se era Deus, um anjo, eu senti fisicamente um carinho, que eu até me assustei. E depois daquele momento eu nunca mais duvidei que ele está sempre comigo, sempre, sempre, sempre. E depois, num outro momento, eu comprei uma agenda para me ajudar, da Camila Vieira. E me deparei com outra situação naquela agenda. Quando eu abri as páginas, uma das primeiras tarefas que tinha na agenda era o exercício do Eu Sou. Foi onde eu tive um outro insight, que a gente tinha que fazer, acho que eram umas 50 linhas, escrevendo eu sou amada, eu sou capaz, eu sou incrível, eu tinha que escrever 50 coisas ali, dizendo eu sou, e ler na frente do espelho. Aquilo ali para mim foi muito forte e me tocou assim no coração. Poxa vida, se eu não achar que eu sou, não adianta os outros achar. Eu primeiro tenho que achar e tenho que ser convencida assim que eu sou. Então essa dinâmica do eu sou para mim foi assim muito, muito, muito forte, também muito impactante. E foi onde começou a gerar mudanças, realmente. Quando eu comecei a perceber que eu sou, em primeiro lugar eu tenho que me achar. É um pouco egoísta isso, assim, parece no começo, né? Mas, nossa, fez muita diferença para mim. E aí eu lembrei desse momento, quando estava falando ali, digo, não, eu tenho que compartilhar com ela isso. Então, se tu quiser fazer esse exercício, acho que vai ser bom. Vai ver que é libertador.
Sinta-se amada, sinta um grande abraço aí. E tu não tá abandonada, tu não tá sozinha. É isso aí, Anne. Qualquer coisa, grita no grupo, que sempre tem pessoas aqui que vai te ajudar, tá? A partir de hoje, você não pode ficar mais sozinha, não. Se sentir sozinha, não. Certo? Deixa eu te falar. Certo. Quando eu era pequena, que a maioria das vezes, assim, amigos abandonava eu, fazia, tipo assim, teve uma vez que eu tava, mas foi num parque de diversão, foi eu e mais duas amigas, e elas me abandonaram, né? E eu voltei é tipo uma avenida. A Arachicoerça inteirinha, sozinha, na escuridão, um pouco com medo, mas sabendo que Deus estava ali, sabe? E assim, que nem ela falou assim, eu senti Deus. E na maioria de tudo que eu passei, sabe, eu sabia que ele estava comigo, porque assim, o tanto de coisa que eu passei, de desafio que eu passei, e por mais que eu estava sozinha, mas aqui dentro de mim, ele estava comigo, sabe? Tipo assim, aí eu fui criando coragem para, né, de fazer as coisas que eu fazia, tudo através, porque assim, o meu irmão foi muito medo. Aí tinha aquele que não precisava de eu ter aquele medo, era Deus comigo, entendeu? E aí eu fui rompendo algumas dificuldades, entendeu? E eu era a mais velha da turma e eu tinha esse medo. Aí elas me abandonaram e mesmo assim eu fui vindo, eu cheguei onde que eu tinha que chegar lá na minha avó. E eu falava assim, gente, tem algo maior comigo, não sei, sabe, me protegendo, sei lá, porque eu vim sozinha, era pequena, eu vim sozinha na escuridão, poderia acontecer muita coisa. E eu vi aquilo lá sozinha, e então, assim, Deus sempre está conosco. Só que, assim, eu acho que eu tinha esse bloqueio, né? Então, assim, era isso que eu acho que me travava, eu não liberei eles para prosperar, né? Eu estava meio que presa ainda eu estava meio que presa nisso. E eu tô, nossa, muito agradecida. Tô leve, parece que eu tô uma pluma. Eu tô tão feliz, mas tão feliz que é uma coisa surreal. Surreal. E o meu marido, pra você ver como que você falou que a gente escolhe a família e o marido. O meu marido, ele tem os mesmos bloqueios que eu. Ele foi abandonado pelos dois. Ele foi abandonado pelos dois. A mãe dele abandonou ele, foi para o Rio de Janeiro e abandonou ele quando ele era pequeno. E ele tem bloqueio, e muito também, porque ele não conversa, ele é uma pessoa fechada, ele não aparece nas redes sociais. O dia que eu fiz o vídeo, que o Pablo Marçal falou assim, faz um vídeo pra você estar aqui no resort, o primeiro vídeo que eu fiz, gaguejando, morrendo de vergonha, ele olhou assim, você vai postar no Instagram? Porque ele também tem esse tal de bloqueio. Aí ele falou assim, você vai postar no Instagram? A vergonha você vai passar, Ana Laura. E não sei, eu falei assim, Joia, eu não tô pouco me lixando que você é advogado, eu tô pouco me lixando, eu vou fazer, eu quero estar no resort, eu vou fazer, eu quero desbloquear, eu quero mudar de vida. E aí eu postei, bem, ele ficou bravo comigo. Aí assim, ele tá olhando para mim, porque assim, eu tô fazendo várias coisas que eu não fazia. E ele fica assim, não acredito que você postou. Você tá online? Você tá no Zoom? E você tá aí? Eu falei, tô, a minha vida agora é essa. Se você não quer vir, você fica. Mas através da minha mudança, eu creio que ele vai mudar também. É bem isso aí, é através de você. Não adianta você querer impor nada para ele que ele vai correr, entendeu? Porque é cerebral, Não. entendeu? É só o pessoal perceber como é que você estava falando no começo e como é que você está falando agora, que já deu que o cérebro já não tem mais aquela trava, entendeu? Que é isso que eu Eu tava, tô um pouco me lixando agora, que é isso que eu com a tava vendo opinião da aqui. minha Cara, o trem é mãe. muito doido, cara. Sabe? É isso que eu tava rodando um drive meu aqui, nesse sentido. Falei assim, cara, como é que é, né? Mas, enfim, esse é o resultado, entendeu? Que agora é só isso, é só se deixar fluir. As pessoas vão te chamar de louco, as pessoas vão te chamar disso, daquilo, mas é só você dar risada. Você não vai ter mais aquele sentimento de raiva que você tinha antes.
Não. Que antes você tinha um sentimento assim, que as E pessoas agora eu falo, você tinha um sentimento de julgamento, né? Aquela raiva, aquele amargor que ficava dentro. E agora não vai ter mais. Só isso. e eu sempre queria falar para as pessoas sobre isso, assim, para crianças que foi abandonada e tal, só que assim, eu não tocava nesse assunto, entendeu? Por quê? Porque não estava curado aqui dentro. Então, eu acho que era isso, que por isso que eu não ia, porque como não está curado em mim, como que eu vou curar outras pessoas que passou pela mesma coisa? Se eu estava bloqueada ainda nesse sentimento. E você foi tão bom no recrutamento, tão bom no recrutamento de marido, que você foi escolher um igualzinho você, né? Não, é idêntico. Ele tem autoimagem também, porque ele é muito preocupado com os outros vai pensar. Só que, assim, a única diferença que tem entre eu e ele é muito persistente. Nossa, tudo que ele faz, ele não para. E isso eu tô aprendendo com ele, porque eu não sou persistente. E ele é muito. E aí, enquanto ele. E o meu menininho também é igualzinho a ele. E o outro é igual a eu. Ele é muito persistente. Ele falou assim: Laura, você começa uma coisa, você não termina, você não tem persistência. Eu falei: então, mas não é isso que eu quero. Quando eu estava trabalhando na farmácia por 9 anos, aí eu estava frequentando a igreja, aí eu senti que era minha hora já de sair daquela empresa e empreender, mas não sei no quê. Aí eu falei, Deus, eu não quero mais ficar aqui tá pequeno para mim. Eu vejo almas, entendeu? Eu quero ganhar almas para o Senhor. Então, assim, e eu saí, ele ficou muito revoltado, porque eu tomei decisão, saí, não, aí eu trabalhei depois só mais um pouquinho, 3 meses no mercado, porque eu nunca sabia, eu não tinha trabalhado em outros lugares, né? E aí eu falei, não, não é isso que eu quero. Aí eu tive demissão de novo, Deus falou, pede demissão, não é aqui. Aí eu falei, então eu vou ficar em casa. Todo mundo fica falando, a minha família, o Jean tá trabalhando agora, tá advogando, você não vai fazer nada? Eu falei assim, não, vou empreender. Eu tô aprendendo, eu tô estudando muito aqui em casa. Eles pensam que eu não tô fazendo nada, que nem minha mãe. Ai, você vai ficar o dia inteiro em casa? Eu falei, não, eu tô empreendendo. Eu falo desse jeito. Mas é Mas isso o mesmo. meu chamado é maior. Eu tenho dentro de mim que Deus me chamou para algo maior, entendeu? Quando eu estava ali na farmácia, começou a pandemia, eu tava num grau de espiritualidade com Deus tão grande, eu estava assim, uma intimidade muito com Deus. E aí as pessoas chorando, as farmacêuticas comigo, eu falei, Fran, não precisa você ficar apavorada, você está apavorada e tudo mais. Eu falei, não, Deus é maior. Então, assim, eu sempre falava de Deus ali, não de que eu tivesse, eu falava de Deus. Então, assim, o meu propósito é maior, é salvar, é ganhar almas para Jesus. Não adianta. Você analisou que você mesmo respondeu que você escolheu o teu pai e tua mãe, e aí você escolheu o marido, para quê? Para você aprender Foi, tudo isso. foi. É Né? porque queima aqui dentro, né? Ai, meu Deus. É forte. Então, o que você perguntou, você mesmo respondeu aí. Respondi. Mas é isso. Surreal. Alguém quer falar mais alguma coisa aí, gente? Bom dia, quero agradecer, que a gente aprende bastante, né, um com os outros. Bom dia, Regiane. E aí, o que você achou hoje? Regina, né? Regina, então, eu tenho esses bloqueios, né, mesma coisa também, e meu marido, inclusive, também, de abandono, né, e bloqueei minha filha também, ela tem 15 anos, hoje ela mora com o pai dela, no estado do Pará, e eu estou aqui em Minas Gerais. Sinto muita falta dela, saudade, mas eu tenho plena consciência que eu só repeti, né? O que minha mãe e os pais fizeram comigo. Infelizmente, inconsciente, né? Eu transferi para ela. Sinto falta dela e no início eu queria anotar tudo que o Emílio falava, né? Para mim fazer comigo, primeiramente, e fazer com ela. Ela
não sente vontade de falar comigo. E eu ouvi a Anne falando e eu imaginei, né, ela falando que, tipo, é o que eu sinto, né, que eu sugo as energias delas. Ela se sente mal em falar comigo. Então eu a compreendo ela, porque eu já me compreendi também. E eu creio em Deus que eu vou conseguir, não sei de que forma ainda, mas chegará o momento que eu me libertarei desses bloqueios, né? Já venho acompanhando o Pablo aí já há algum tempo. E eu tenho uma irmã também que está acompanhando ele, inclusive ela tem me ajudado bastante, né? Tem me mostrado coisas onde eu não estou vendo, não estou percebendo, e ela fala, olha, assim, você tem que agir, você tem que comportar dessa forma. E eu faço terapia semanal. E eu, tipo, eu não tô vendo resultado. Eu acho que a pessoa não tem, né, as técnicas que deveria ter. É isso. Sim, eu vou te falar assim, ó. Talvez você queira tomar um remédio e acordar corada. Só que antes de você tomar um remédio e acordar curada, você precisa olhar para si mesmo e não olhar nas outras pessoas. Porque às vezes você está procurando uma esperança em outras pessoas, Exatamente. entendeu? O que eu tenho que encontrar em mim, né? E a esperança é em você mesmo. Então, o que que você vai fazer, tá? Você vai começar uma intimidade com Deus a partir de hoje. E você já faz essa intimidade, né, rotineiramente, mas só que a gente vai começar a aprofundar Melhorar, né? essa intimidade. O que seria aprofundar essa intimidade, tá? Você vai tirar meia hora, uma hora, aí quantos minutos você quiser no dia, tá? Vai ficar em silêncio mesmo. Se quiser ficar de olho aberto, mesmo que seja de olho fechado. E ficar pensando mesmo lá no passado, tá? Vai te trazer todas as imagens e pedir para ele, Deus, me mostre onde que tudo aconteceu, onde que vai acontecer. Você vai anotando isso. Deixa um caderno, uma folha com papel, e quando você sentir no seu coração, você vai anotando isso. Por que que você tem que anotar isso? Tá? Porque o cérebro ele tem uma capacidade de esconder essas imagens, esconder esse sentimento. Entendeu? E dá para ver na tua fala, dá para sentir na tua fala que isso já está aprisionado, já está tipo, sabe aquele que já está acalejado das coisas acontecer? Então, para você tanto faz, se teve ou não teve, se foi ou não foi. Então, Entrei no comodismo. isso, já tá para você tanto faz como tanto fez. Entendeu? Porque você não é essa pessoa ofuscada que está aí. Até o teu tom de voz tá meio de cansada. Uhum. Entendeu? Insegurança, né? Então, nós precisamos de mais elementos, de mais coisas, para a gente poder colocar para fora isso. Eu tô até com um hábito já de vitimização. E minha mãe tem isso com televisão, aí eu vou honrando ela onde eu vou. E isso me incomoda muito. Sério, com isso eu não aguento, né? Entendeu? E a gente precisa que esse sentimento de amargor, ou de raiva, ou de alguma coisa, você precisa aflorar isso. Porque se você Uhum. parar para analisar, você entende que a Anne ela estava implorando para aquilo na fala dela, entendeu?
o outro já está mais frio, assim. Tá bom. Aham, se der, deu. Se não der, também, tanto faz. Tá? Então, isso não está aflorado ainda no teu coração, entendeu? E através desse treinamento, você começa a ficar mais claro para você, começa a aflorar mais. Para daí a gente realizar o que tem que ser realizado. Porque toda fala que é falada aqui, de alguma forma, é para tocar o coração de alguém. Entendeu? Sim, Hoje foi da Anne, entendi. amanhã pode ser o seu. E assim vice-versa. Obrigada. Mas isso vai fazer com que fique mais claro para você. E aí, na hora que a gente começar a falar, o trem vai fazer assim, ó, tum, e aí você não vai aguentar, vai começar a falar. E aí vai dar razão para ressignificar tudo isso. Entendeu? Que é só ressignificar isso. Entendi. E ao você ressignificar esse sentimento, a tua filha vai estar implorando para você ligar para ela todo dia. E aí muda. Certo? É. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Então vamos lá. Vamos fazer um boot. Todo mundo fica de pé aí, em posição de poder. Para quem não sabe ainda o que é posição de poder, posição de Mulher Maravilha, tá? Fica de pé, perna entre as abertas, da altura do ombro, mão na cintura, cabeça erguida, queixo erguido. Vai fechar os olhos, respirar profundamente, soltar pela boca. Por que tem que ser 3 vezes? Porque isso dá uma hiperoxigenação no cérebro. Não só no cérebro, como no corpo inteiro. Mas principalmente é o cérebro. Às vezes pode até dar um pouco de zonzura. Mas é normal, fica tranquilo que você não vai cair. A ti te rendo graça, Pai, porque o Senhor é bom. É bom por ter nos dado mais uma oportunidade de estar aqui hoje. E com certeza, hoje eu não vou decepcionar o Senhor. Hoje eu resolvi causar terror na terra. E tudo aquilo que eu carregava, tudo aquilo que me impedia, hoje não me impede mais. Hoje eu vou estar em conexão com o Senhor. Desde quando eu acordei, eu senti no meu coração que o Senhor estava presente. E hoje eu vou romper várias barreiras, porque hoje é o dia. Hoje é o dia de eu provar para mim mesmo que eu estou com intimidade com o Senhor. Então hoje eu vou prosperar em todos os aspectos: familiar, trabalho, financeiro, filhos, e vou mostrar que eu estou presente em cada um. E vou mostrar que eu sou imagem e semelhança do Senhor. E quero que o Senhor me coloque como filho amado do Senhor. Eu estou preparado para o que der e vier. Respira fundo pelo nariz, solta pela boca. Vamos lá. Fazer 1% melhor do que ontem. Tocar o terror na terra. Abre os olhos, esfrega as mãos. Já é. Certo, turma? Vamos lá fazer o nosso famoso print. Deixa eu ajeitar aqui.
Vamos lá fazer o print da tela. Um, dois, três e... Quer falar alguma coisa, doutora Priscila? Não, queria falar para as mulheres, falar para a Anne que passou, né? E que nós estamos aí. Eu não sei se estou já na jornada PRI, né? Jornada PRI, mas é interessante, né? A gente sempre estar se ajudando. Eu vi que a Tati também passou por isso, a Regina, todas nós mulheres, nós temos esse instinto do abandono, né? Umas é pelo pai, pela mãe. Então, e eu acho que hoje em dia esses movimentos que nós temos de mulheres é para a gente se ajudar, né? E juntas a gente vai ficar mais forte, né? Não, eu vi que a Anne não é daqui de Cuiabá, mas a gente sempre está indo para São Paulo também, mas nós temos também os nossos encontros online. Então, essa semana vai ter, é importante você estar participando. E qualquer coisa também, tem meu número lá no nosso grupo, você pode estar mandando mensagem, não só a Anne, como qualquer outra mulher, tá? Se precisar. E para a gente seguir em frente. A gente teve em Tá? Minas E todas também, nós viu? somos amadas, né? A gente teve em Minas também no final de Oi? semana passado. Não, que Isso. a Regina era de Minas. Você é da onde de Minas, Regina? Congonhas, 60 quilômetros de Belo Horizonte. Ah, Tá mais longe. nós vivemos em São Lourenço. Eu não sei se você conhece lá. Não, deve ficar longe daqui. Fica. Minas também é muito grande, igual Mato Grosso. É imenso. É. Mas seja bem-vinda. Eu não sei se você já está no grupo, Regina. Eu não sei, eu acho que no dia que eu queria entrar, eu estava fora de área e não foi possível. Aí eu vou, Tá, a se gente possível, mandar o link novamente, aí eu vou mandar conseguir o entrar. link lá para o transbordo. Aí a Tati também, se não tiver, quem não tiver, na verdade é um grupo somente de mulheres, tá? Então, nós temos os nossos encontros online e ali a gente tem discutido temas, né, que nós mulheres precisamos discutir, né, família, marido, filhos, e assim vai. Aí vai depender do transbordo do dia. Certo. Mas sejam bem-vindas e todos nós somos amadas, né, e que a gente tenha um dia maravilhoso, uma semana abençoada, e qualquer coisa estou aí. Obrigada. Bom? Pode finalizar, doutor. Vamos lá então, turma. Ó, gratidão por todos estar aí presente. Vamos lá. Tocar terror hoje na Terra e fazer hoje 1% melhor do que ontem. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim. Fui!